cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 42. Livro histórico dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Quem encontrou, diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Se você puder e quiser, diga amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Queridos irmãos, o dia é bastante corrido. Só cheguei em casa, tomei um banho, entrei dentro do terno e vim para a igreja. Irmãos, eu estava refletindo durante essas últimas semanas e Deus falava ao meu coração fortemente sobre o crescimento da sua obra. A igreja precisa crescer. De forma alguma eu estou dizendo que nós não estamos crescendo, mas a Bíblia é clara em dizer que nós precisamos crescer cada dia. Estivemos em uma igreja imensa no congresso das nossas irmãs, e do lado havia outros templos. Quem foi pôde observar. A gente percebe que algumas denominações cresceram muito, evoluíram muito. Mas surge uma pergunta: por que é que nós não crescemos também? Com o mesmo nível, com a mesma qualidade. Nós, como igreja, estamos na terra, não para ser da terra, mas para ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que o mundo possa olhar para nós e ver algo diferente. Eu ganhei um livro em uma gincana missionária, presbítero Paulo, e o título do livro é A Sua Igreja Pode Crescer. Eu comecei a ler aquele livro, achei bastante interessante, e ele disse numa das páginas que quem opera é Deus, mas o homem coopera.
Eu achei interessante essa frase. Deus opera e o homem coopera. Porque há uma sincronia entre Deus e os homens para que a sua igreja cresça. Sem sombra de dúvida, o maior interessado de ver a igreja crescer é Deus. Mas eu, que como simpatizante da IPAD há muitos anos, eu quero ver a minha igreja crescer também. Eu quero ver novas congregações sendo abertas, novos crentes sendo recebidos na igreja. E eu acredito, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela pode oferecer um tipo de reflexão e princípios válidos para nós crescermos. O tema da mensagem hoje é 6 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. 6 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque o papel primordial do crescimento na igreja do Espírito Santo nunca, irmãos, vai além do que qualquer um de nós pode fazer. O Espírito Santo na igreja é muito importante. E nós vamos ver aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, chamado também pelos Atos do Espírito Santo. Porque nós percebemos, irmãos, todo o desenrolar, o desenvolvimento do nascimento da igreja primitiva. E todo momento, a cada segundo, nós observamos o Espírito Santo usando pessoas, capacitando pessoas, levantando pessoas e nutrindo a obra de Deus. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? A primeira, ela é comprometida com a fidelidade com a palavra. Eu peço por gentileza que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós faremos assim uma exposição textual deste maravilhoso capítulo de Atos. Quando nós citamos Atos dos Apóstolos, todo mundo já pensa no Pentecoste, e cumprindo-se os dias, veio um vento de repente, impetuoso, e quando todo pregador abre a Bíblia em Atos, parece que vai ser um movimento, vai ser Pentecoste, avivador, avivamento puro. Não, irmãos. Hoje vai ser uma reflexão. Com a graça e com o Espírito Santo de Deus, eu vou tentar fazer você pensar e refletir um pouquinho. Verso de número 42, Jardel, por gentileza. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa, irmãos? Os homens levantados por Deus instruía a igreja, ensinava a igreja. E o texto diz que eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Eles acatavam aqueles ensinamentos e diziam eles: é mandamento de Deus para a minha vida. Isso porque, irmãos, eles tinham a marca do comprometimento com a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém nasceu sob a egíde da verdade. A igreja começou com um derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos
e o inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo, e agora perseverado no Novo Testamento. A igreja apostólica era uma igreja que aprendia. O Espírito de Deus levava o povo a submeter-se à palavra dele. Percebam, irmãos, que os homens levantados, os presbíteros, os pastores, os evangelistas, os mestres daquela época, ensinavam a igreja, e a igreja prestava atenção e ela pegava aquele como mandamento e colocava em prática. Eu imagino que as pessoas saíam entre elas, assim, nos bairros, nas casas, e elas discutiam, não no sentido de brigar, mas conversavam entre elas o que Pedro ensinava, o que Paulo ensinava, o que João ensinava, o que os apóstolos expunham das Escrituras, porque os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles não falavam dele mesmo, eles falavam da palavra. Eles ensinavam Bíblia, eles ensinavam a ressurreição de Cristo, a salvação mediante a obra expiatória de Cristo. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, e daqui a pouco a gente vai falar disso, tinha a autoridade e a ousadia e também o conhecimento para ensinar a igreja. E a igreja pegava aquele mandamento, porque eles não olhavam para o pregador, eles não olhavam para a vestimenta dele, eles não olhavam tão pouco para a vida deles, mas eles olhavam para o conteúdo do que ele dizia, da palavra que ele ensinava. Irmãos, a igreja primitiva foi uma igreja que se desenvolveu de uma forma extraordinária. A cada dia pessoas aceitavam Jesus. A cada dia era agregada novas pessoas para a igreja. Sabe, irmãos, vocês vão de lembrar que quando Israel estava cativo lá no Egito, 430 anos. Quantos anos? Quantos anos, irmãos? Ah, tá, só para ver se você está comigo. 430 anos cativos, escravizados. E de repente a gente percebe que o povo de Israel começa a se multiplicar, crescer. A ponto, pastor, que Faraó disse: se continuar desse jeito, esse povo vai ser um povo muito forte. Eu comparo, irmãos, a igreja primitiva com o Israel antigo. Quando o povo se multiplicava, aí Faraó dá um decreto para assassinar todas as crianças, todos os nascidos machos. O inimigo tenta de todas as formas parar a igreja, o crescimento da igreja. O inimigo por dias e dias tem tentado baixar as portas das igrejas. Mas estamos aqui, dentro da casa do Senhor, e as portas continuam abertas. Isso porque isto, irmãos, não é da terra. Esse monumento aqui não foi empreendimento de um arquiteto, mas foi um empreendimento do próprio Cristo. E disse ele: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá? Outra marca da igreja cheia do Espírito Santo é que ela era perseverante na oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, já a gente vai falar disso. No partir do pão, também vamos falar disso.
Irmãos, estamos em uma campanha de oração de 21 dias. Hoje é que começa para mim. Segunda e terça eu não consegui vir. Mas hoje eu vou entrar nesse negócio de 21 dias de oração de Daniel. Todos os anos nós fazemos essa campanha. E é muito bom, muito agradável orar. Mas existe aí, irmãos, deixa eu ler aqui para vocês. A igreja ora com fervor e constância. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia de oração, mas efetivamente orava. Perseveravam unânimes em oração. Põe para mim, capítulo 1, Jardel, por gentileza. Capítulo 1, verso 14. É a Letícia? É a Letícia que está no comando aí hoje. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos, irmãos. É um, irmãos? É 2, irmãos? É 10 pessoas? É 5? É todos perseveravam em oração. A oração, irmãos, é uma coisa, para mim, com um significado diferente do que muitos pensam. Para muitos, oração é a conversa com Deus. Para outros, não passa de alguns minutos de pedição. Você só pede. Mas de algum tempo para cá, eu tenho dobrado os meus joelhos e tenho agradecido por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Porque o agradecimento, irmãos, é a porta, é o abrir das portas para você conversar com Ele. Imagine você numa grande empresa, você chega no patrão e diz: eu quero um aumento de salário, eu quero isso, eu quero outro, eu quero aquilo, e pede. Será que esse chefe, esse patrão, esse líder seu, vai te dar um sorriso e vai falar: claro? Vai não, irmãos. Primeiro que ele vai ficar muito bravo com você. E vai querer a todo momento fazer a cartinha do aviso para você assinar. Mas se você de repente chega a ele agradecendo: meu patrão, eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade que você me deu, de ter abrido, de ter permitido eu fazer parte do quadro de funcionários. Eu imagino que a afeição dele muda. Se o homem que é pecador, que é mau, que tem maldade em seu coração, age dessa forma, imagine Deus. Eu encontrei a forma de tocar no coração de Deus, é agradecendo. Agradecer, irmãos, é uma força, é um método, uma estratégia tremenda. E a oração, irmãos, permite que você faça isso. Os líderes vão orar às 15 horas. Atos 3:1. Eles subiam a porta do templo às 3 horas. A igreja sob perseguição ora. O lugar treme e o Espírito desce. Põe para mim, por gentileza, Letícia. Atos 4:31. Nós vamos caminhar no livro de Atos, irmãos. Atos 4:31. E, tendo estes orado, quem? A igreja. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Percebe, irmãos? O orar, o conversar, o agradecer com Deus te envolve, te permite vivenciar o extraordinário de Deus. A oração te leva ao caminho,
de você experimentar maravilhas e prodígios. Porque, irmãos, nós temos essa ferramenta. O nosso adversário, ele é inteligente, ele é sábio, tem versatilidade nas escrituras, conhece. Mas você conhece as escrituras, você é sábio também, você é inteligente e tem algo a mais. O quê? A oração. É por isso que creio eu, que durante esses 21 dias, Deus irá se levantar de uma maneira poderosa sobre a nossa denominação, sobre as pessoas. Eu não sei se você acredita nisso, mas a minha fé, ela só é depositada somente disso, que em 21 dias, Deus vai derramar do seu Espírito sobre esta igreja, pessoas serão renovadas, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, e você vai ver o que é a oração. Mas deixa eu abrir mais o seu entendimento. Porque muitas pessoas, irmãos, diz: eu orei e o milagre aconteceu. Ah, foi tu, é? Eu tenho visto, pastor João, as pessoas falar, se atrelar e se atrever e dizer: eu orei. Irmãos, orar a Deus, para mim, não passa de uma obrigação, ponto. Segundo, sempre é Deus disposto a fazer todas as coisas, nunca é você. Eu tenho lido e estudado pessoas na história que oraram, irmãos, durante todo o dia. John Wesley, há relatos que oravam cerca de 10 horas por dia, irmãos. Jonathan Edwards oravam, ele estudava a Bíblia de joelhos. Mas sabe qual que é a diferença? O ponto-chave dessas pessoas não é o tempo que eles ficavam orando, mas a quem eles oravam. Eles diziam: não é eu, não é a minha oração, não é as minhas palavras. Eles tinham entendimento que eles não tinham nada para oferecer, mas sabia o caminho, mas conhecia a trilha, conhecia a trajetória para se chegar aos pés de Cristo e se derramar perante Ele e dizer: eu sou pequenino, mas tu és grande, maravilhoso, poderoso, longânimo, cheio de majestade, de graça, poder, e pode realizar aquilo que é impossível. A liderança, irmãos, daquela igreja entendia que a sua maior prioridade é a oração e a palavra, como está em Atos 6, 4. Atos 6 e 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério, porque os líderes da igreja entendiam a missão dele. Não é à toa que no capítulo 6 e 7, eles levantam os diáconos para servir as mesas, para não se deter algumas coisas que não é coisas menores e menos importantes, mas é que eles tinham um ministério, e o ministério era oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Quer ficar próximo de Deus? Quer senti-lo aí do seu lado? Quer vivenciar verdadeiramente uma intimidade que não vai além, mais do que um arrepio? Oração e palavra. Oração e palavra, irmãos, te levará à sala do trono. E lá você terá acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oração e palavra, irmãos, era um dos ingredientes da igreja que crescia. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando.
Primeiro sinal, primeira confirmação, quando Deus chegou, Ananias passou e falou assim: vai lá que ele é um vaso escolhido. Aí Ananias: não, é perseguidor. Vá lá, meu filho. Quando Ananias chegou lá para falar com o rapaz, ele estava o quê? Um homem grande na sociedade se faz primeiro, irmãos, pequeno diante de Deus. Um homem que se faz gigantesco aqui na terra, quando ele dobra os seus joelhos, ele está dizendo para o céu inteiro: só ele é grande, só ele é poderoso, só ele tem toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Grandes homens da história se tornaram grandes porque oravam, porque dobravam o seu joelho. Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, e ele miraculosamente foi liberto. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Irmãos, deixa eu te contar um segredo meu. Sabe os cultos que eu fazia de missões? Os cultos aos domingos, e eu levantava a igreja para fazer orações, e percebo que o presbítero Paulo continua a fazer. Irmãos, eu sentia a unidade da igreja. Sabe, a gente parecia que falava as mesmas palavras quando a gente orava pelos missionários, quando a gente levantava um clamor em prol de alguma pessoa enferma. Irmãos, eu sentia a unicidade de que Cristo tentou fazer, tentou implementar. Quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 17, a oração sacerdotal, Cristo está dizendo para que todos sejam um, assim como eu sou com o Pai. Imagine, irmãos, um exército celestial, com seus joelhos dobrados, orando a Deus, com fé, com fervor. Não há demônio que possa ficar na sua frente. Não há inferno que possa se atrever a se levantar, porque a oração de um justo, cadê os de Bíblia? A oração de um justo, glória a Deus, aleluia. A igreja de Antioquia ora a Deus e abre as portas de missões mundiais. Vou pular isso aqui. Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 16, 25. Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos 20 e 36. Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e os cura. Esse eu tenho que ler. Atos 28, 8 e 9. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e de disenteria. Essa tradução aí é a RC, né? O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e verso 9, feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e, perceba comigo, irmãos, Paulo, ele chega até uma pessoa, que eu não vou me atrever a falar o nome aqui, eu vou conseguir, como? Públio, quase sai público, né? Paulo chega nesse camarada e ele coloca as mãos sobre ele e ora. Esse camarada está com febre, possivelmente ele estava com alguma bactéria, alguma coisa, né?
Mas Paulo colocou as mãos e orou. Irmãos, quando o homem de Deus ora, quando o homem de Deus põe as mãos, este que estava enfermo recebe a cura na mesma hora. Sabe por quê, irmãos? Porque não é para a glória de Paulo, é para a glória de Deus. Está no texto, irmãos, o verso 8. Quando Paulo coloca as mãos sobre o enfermo, cura ele, as pessoas que estavam lá na ilha chamada Malta, foi até Paulo, ora por mim também. Sabe quando o pregador vem de fora aqui e prega e expõe Bíblia? Aí no final da pregação, Jardel, chega um monte de povo, ora por mim, ora por meu filho, olha. É unção, irmãos, é poder de Deus. E é um sinal, é uma evidência que nós precisamos buscar isso. Se precisamos, se queremos crescer, precisamos disso na nossa igreja. A igreja precisa ser visível na sociedade. Ela precisa chamar atenção, não negativamente, mas ela precisa chamar atenção com a imposição de mãos, repreendendo o maligno, repreendendo demônios, tendo autoridade, falando, aleluia, sobre as escrituras, chamando a atenção de Deus e do mundo, irmãos. E este é o meu e o seu desafio, chamar a atenção do mundo. Em terceiro lugar, a igreja ela tinha uma profunda comunhão. Atos 2, 42, 44, 46, é nessa ordem. Primeiro 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Verso de número 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em 46, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam o quê? Com alegria e singeleza de coração. O povo se reunia na igreja, o povo se reunia em casa, o povo se reunia na rua, mas com cuidado, porque naquela época era uma perseguição terrível. E todo o ajuntamento era com alegria, era com repartição de bens, era uma comunhão profunda, irmãos. Irmãos, que Deus nos dê essa graça, para nós sermos uníssos um com os outros, pensar sempre no nosso próximo, de como ele está, do que ele precisa, e não no nosso umbigo. Que Deus possa derramar esse mesmo Espírito em cada um de nós, para que possamos nos importar um com os outros. Quem concorda, diga amém. Amém. Os irmãos se amavam profundamente na igreja de Jerusalém. Eles gostavam de estar juntos e partilhavam de bens, apreciavam estar no templo e nos lares. Havia um só coração, uma só alma, onde desce o óleo do Espírito, aí há união. Lembra do Salmo 133? Eu quero ler com vocês, eu sou de Bíblia, vocês sabem. Salmo 133, por gentileza, Letícia. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em... Verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e o que desce a hora das suas vestes. Irmãos, este óleo que desce sobre a nossa cabeça, nada mais é do que o Espírito Santo. A unidade da igreja, ela é fundamentada pelo Espírito Santo. Quando este óleo começa a ser derramado da nossa cabeça, então nós não vemos mais os defeitos das pessoas, nós não mais falamos palavras torpes,
Nós não mais machucamos com palavras a outras pessoas. Nós não deixamos de fazer coisas para entristecer o nosso próximo. A gente começa a praticar o amor. Presbítero Wellington, mas ele falou coisa que me machucou. Que nessa noite você receba este óleo. Não, estou dizendo para essa pessoa, não é para fulano. Porque o ser humano sempre tem essa ideia de colocar para o próximo. Ah, foi ele que começou. Ah, foi a mulher que tu me deu. Não, assuma a sua responsabilidade e peça hoje. É hoje, não é amanhã não, irmão. É hoje, essa unção de comunhão, esse derramar do óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, para que a igreja seja uniforme cá, irmãos. Esse é o desejo de Deus. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles converteram o coração e o bolso. Tinha desapego dos bens e apego às pessoas. Encarnaram a graça da contribuição. Olha que um famoso escritor diz, John Scott, presbítero Paulo, diz que a comunhão cristã é o cuidado cristão com o compartilhamento cristão. Ou seja, cuidar é compartilhar. Se você diz, eu amo meu irmão, mas não ajuda. Você diz, eu amo meu irmão, mas não pergunta se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Você está sendo hipócrita. Precisamos ajudar uns aos outros. Havia um espírito, havia um entendimento, uma ideologia na igreja primitiva que eles davam do seu sustento. Eles compartilhavam do seu sustento. Mas, presbítero Wellington, o meu aqui está tão pouquinho. Mas a igreja primitiva, no pouquinho, compartilhava. Dava um pouquinho do pão, um pedacinho do pão. Eu vi uma vez, trabalhando, pastor, um rapaz falando uma coisa interessante. Ele disse, minha casa tem 3 filhos, a minha esposa. Mas se chegar alguém na minha casa, é só colocar um pouquinho mais de água no feijão e todo mundo come. Eles tinham isso. Se precisamos, se queremos, irmãos, crescer, se queremos uma igreja sólida, firme, uma igreja que abra diversas congregações, precisamos praticar o que a Bíblia está dizendo. Vou correr porque o tempo. Em quarto lugar, irmãos, a quarta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela adora a Deus com entusiasmo. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus aí. Eles adoram a Deus com entusiasmo. A igreja canta com fervor e o louvor a Deus com entusiasmo. Uma igreja viva tem igreja de estar... Meu Deus, escrevi errado aqui. Uma igreja viva tem alegria de estar na casa de Deus para adorar. A comunhão do templo e uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. O louvor da igreja era constante. Uma igreja alegre canta. Uma igreja alegre o quê? Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. O louvor que agrada a Deus tem origem no próprio Deus. Tem como um propósito exaltá-lo. E tem o resultado de quebrantamento de corações. O culto verdadeiro produz reverência e alegria, pois se a alegria do Senhor for a obra do Espírito, o temor do Senhor também será autêntico. Perceba que quando você está adorando, enquanto eu estava escrevendo isso, Deus falava ao meu coração da seguinte forma: quando você adora, quando você dá aquele sorriso com grade, e adora a Deus com felicidade, com amor e tremor, as pessoas que entram neste templo lá fora, saem de lá fora e entram aqui, elas olham para você e querem sentir a mesma coisa que você está sentindo.
Então, quando você levanta essa mão e diz glória, aleluia, com um sorriso, adorando a Deus, não importa que se tem conta de luz atrasada, filho desviado, marido atribulado, mas você está aqui dentro adorando a Deus com entusiasmo, dizendo só o Senhor é Deus, as pessoas vão de entrar neste lugar e vai dizer, eu quero isso para a minha vida. Porque eu não aguento, irmãos do céu, as pessoas do mundo aí fora não aguentam mais tristeza, eles bebem, sim, eles consomem drogas, eles saem para baladas, procurando felicidade, mas você tem, está dentro de você. Aproveita esse momento para dizer muito obrigado, Jesus, pela essa felicidade que o Senhor me deu. O maior desafio do diabo é entender um crente que está todo atribulado na sua casa, no trabalho, na faculdade, mas ele coloca o pezinho aqui dentro e diz, bendito é o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Quer uma prova disso? Jó perdeu tudo, ele diz, Deus me deu, e ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cadê os crentes que recebem essa palavra, e a partir de hoje, começa a adorar no templo com entusiasmo, com alegria, com amor, chamando a atenção lá fora? Glória a Deus. Oh, meu Deus, o tempo. A quinta marca de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, e por ser cheia do Espírito Santo ela cresce, é que ela teme a Deus e experimenta seus milagres. Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos irmãos. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus levanta pessoas. E quando Deus levanta pessoas, foi porque Ele mesmo escolheu. Não é porque é bonitinho, não é porque tem um recurso. Ele simplesmente escolhe. E está escolhido. Jesus escolheu 12 apóstolos. Quantos apóstolos? E se você abrir a sua Bíblia em casa, no livro de Marcos, capítulo 3, se eu não me engano, verso 6, está dizendo assim, e ele mesmo escolheu o que quis. Eu gosto disso, eu já preguei sobre isso. Ele escolheu aqueles que ele quis. Ponto. Porque essas pessoas escolhidas possuem algo que muitas das pessoas não entendem. Não é uma coisa a mais. Não é simplesmente uma responsabilidade a mais. Muitos dos escolhidos não queriam ser escolhidos. Eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Eu não estou ensinando nada de errado. E eu lhe provo na Bíblia. Romanos capítulo 9. Paulo está dando um ensinamento. Ele diz assim, eu não queria ser escravo de Cristo. Eu queria ser compatriota. Que isso? Ele queria ficar com os israelitas. Ele queria continuar sendo judeu. Irmãos, servir a Deus é gracioso, como diz o hino. Mas não é algo que a gente precisa a todo momento destacar. Falar, eu fui escolhido por Deus. Sabe por quê, irmãos? No começo do meu ministério, eu pregava e dizia todas as vezes que eu recebia a oportunidade que dentre as bênçãos que Deus pode proporcionar para nós, irmão Dilene, é ser usado por Ele. Na minha opinião, ser usado por Deus é uma bênção. Sabe por quê, irmãos? Eu não mereço. Eu sou indigno. Eu sou pecador. Eu sou o mais indigno
como diz Paulo, mas Ele me usa. Mas Ele coloca o seu Espírito. Mas Ele revela a palavra. Ele coloca de joelhos na madrugada para orar. E não fui eu que pedi isso, Ele simplesmente olhou e disse, vai ser pregador, vai ser presbítero, eu vou usar, desce na casa do olheiro que eu vou usar. Irmãos, entende que não é eu, não é escolha, mas é sempre Deus. É sempre Deus. Deus escolhe, Deus capacita, Deus levanta. As pessoas olham e vejam, e olham para as pessoas e, é escolhido, mas está se achando demais. Está não, irmãos. É escolhido. E ele tem uma alegria de fazer a obra de Deus. Eu vou pular para o 6º, irmãos. Tem um pedacinho aqui, mas por causa do horário. O último. A última marca de uma igreja cheia do Espírito Santo e que cresce a cada dia é que ela tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Irmãos, isso aqui veio agora. Se você começar a ler a sua Bíblia em Atos capítulo 2, você percebe que os primeiros versículos do capítulo 2, olhe para mim, irmãos, para você entender. Você percebe, olha que coisa maravilhosa, isso é Bíblia. Quando você começa a ler os primeiros versículos do capítulo 2 de Atos, você está observando um cumprimento de uma promessa. Um cumprimento do quê? De uma promessa. De Joel, capítulo 2, verso 28. E nos últimos dias, derramarei do meu Espírito. O dia de Pentecoste é cumprido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os primeiros versículos é isso, irmãos. Só que Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele está dizendo que os primeiros versículos foi o cumprimento do derramar do Espírito. Depois ele começa a explicar e dizer que a igreja começou a fazer maravilhas e milagres. Mas o último versículo do capítulo 2, o 47, diz que não parava de se salvar pessoas. É interessante, irmãos, porque o templo é erigido, é construído, Deus derrama da sua unção, e a partir de então é só salvação de almas, só salvação de almas. Eu pensei que você era da glória a Deus, mas eu vou tentar melhorar aqui. A partir do momento que a instituição é levantada, e Deus do alto dos céus derrama do seu Espírito, é só crente se convertendo, falando em línguas, sendo batizados com o Espírito Santo, renovados, sua família visitada, teu parente, aleluia, o incrédulo aceita Jesus, e a promessa de Atos 16, 31 ainda está de pé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tem alguém que acredita nessa palavra? É isso. A igreja vai adiante. Eu vou ler aqui que tem um negócio muito legal aqui. Pastor, vou passar só um pouquinho, tá? A igreja é simpática e amável. É sal e luz e boca de Deus e monumento da graça. Ela tem qualidade e quantidade. Cresce para o alto e para os lados. Mostra vida e números. A igreja de Jerusalém produziu impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não legalista, não era liberal, não aceitava qualquer coisa. Era santa, mas não farisaica, ou seja, aquela doutrina dos fariseus. Era piedosa, mas não santarrona, sabe? Os crentes santarrão, não me toque, sabe? Não era isso, irmãos. Os crentes eram alegres, festivos e seguros. Eles contagiaram
O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Fazia das pessoas, irmãos, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais. O resultado da qualidade e quantidade. Deus mesmo acrescentava a essa igreja dia a dia, e os que iam sendo salvos, Temos hoje dois extremos. A numerologia, é difícil, irmãos, mas eu vou explicar isso aqui para vocês. E numerofobia. Precisamos entender que qualidade gera quantidade. A igreja crescia em números. Você sabia, irmãos, que a qualidade do culto transforma a quantidade do culto? Se você adora a Deus de uma maneira que agrada a Ele, é como eu falei, novos visitantes vão entrar aqui na igreja, Ele vai olhar para você, Ele vai perceber, Ele vai te observar, e Ele vai ver em você uma alegria contagiante. E é comprovado, irmãos, eu vou fechar com isso. É comprovado, irmãos, que pessoas que aceitam a Jesus, que são transformadas pelo Espírito Santo, e eu digo isso não na questão de um dia para outro dia, mas eu digo num processo de restauração. Essas pessoas se tornam melhores maridos, melhores filhos, melhores estudantes, pessoas melhores. Quantos testemunhos nós podemos dizer aqui de ex-traficantes que faziam coisas horrendas e hoje são pastores de ovelhas? Quantas pessoas, mulheres, que estavam em prostíbulos, hoje são missionárias? Há uma transformação de dentro, irmãos, para fora. Quando o Espírito Santo entra no coração da pessoa, e acontece um processo que nós chamamos no grego de metanoia, de transformação de mente, essa pessoa deixa de fazer coisas erradas e começa então a fazer coisas que agradam a Deus. E as coisas que agradam a Deus mostram para a sociedade que ele é uma pessoa diferente, que ele é uma pessoa certinha, que ele é uma pessoa que não faz coisas erradas. Irmãos, uma igreja que cresce, que evolui, ela também evolui em pessoas com caráter, pessoas que sabem viver em sociedade. Irmãos, para encerrar, empresas grandes, os patrões bem-sucedidos, eles querem depositar a sua confiança em cristãos, pessoas que têm caráter, que têm um interior totalmente transformado pela palavra, pelo Espírito. Eu não quero aqui, de forma alguma, me engrandecer, mas em todo lugar que eu passei, em todo trabalho, em toda empresa, eu sempre fui um líder ali. Eu sempre fui uma pessoa que o patrão confiava, que o patrão olhava para mim assim. Eu já vi, pastor, em um estacionamento que eu trabalhei, ele pegar a chave do estacionamento e entregar na minha mão. Hoje eu tenho a chave de um posto de gasolina. Porque a palavra, irmãos, faz algo dentro de nós. Nos transforma, nos molda em um caráter divino. Que caráter é esse? O caráter de Cristo, uma mentalidade de Cristo, um derramar de Espírito em nossas vidas. Nós deixamos de fazer coisas erradas, então temos o desejo de fazer coisas boas, e as coisas boas é amar ao próximo, é se assemelhar ao próximo, ver a situação do próximo, orar pelo próximo e agradar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus com entusiasmo no templo. Irmãos, que esses princípios bíblicos possa ajudar a igreja do Senhor.
que a igreja se estabeleça sobre a palavra de Deus. O que nós ensinamos aqui, irmãos, o que nós pregamos aqui, é Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu falar alguma coisa de mim mesmo, depois vocês podem me cobrar. E eu não vou saber o que fazer. As pessoas chegam até mim e dizem: olha, foi você que falou isso. E eu fiz isso, e agora? Mas quando é pregado a palavra de Deus, quando é ensinado a palavra de Deus, aí você diz: não vem para cima de mim não. Vai acertar com ele. Foi ele que disse. Foi ele que escreveu. Então, irmãos, o meu desejo para todos aqui é que nós cresçamos em números, em qualidade, em adoração, em ministério. Irmãos, só Deus sabe o desejo que eu tenho de ver novos presbíteros, novos evangelistas, novos pregadores, novas pessoas para fazerem a obra de Deus. Eu sei que Deus vai levantar. Está no meio de vocês. Eu sei que já está pré-estabelecido um ministério. Eu sei lá qual é, mas está. Mas eu fico tão feliz quando a pessoa vem aqui à frente, lê um texto bíblico, explica o texto bíblico e o nome do Senhor é glorificado. Nosso principal objetivo da escola bíblica dominical é isso, irmãos. É você entender que nós estávamos aí e a gente passa. A gente vai para outro lugar. Mas a igreja continua. A igreja, ela persiste. Porque todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração. Isso não acaba. Sabe por que não acaba? Porque é eterno, irmãos. É eterno. Se eu chego em algum lugar, na minha casa, no meu trabalho, estabeleço uma ordem, essa ordem pode cair por terra a qualquer momento, porque é humana, Jardel. Mas as palavras de Cristo não passam. Deus abençoe a vida de cada um.